É claro que a minha primeira indicação é o livro da tia Tânia, de Ah, tá bom, jurisprudência, muito obrigada. né? É evidente porque a jurisprudência é fundamental nos concursos hoje. Você não vai para um concurso sem saber a jurisprudência básica sobre as matérias que você estuda. Então é fundamental que você tenha aí um bom livro, e o livro da tia Tânia, evidentemente, é quase hors concurso aí nessa seara, nesse particular. Mas em relação à bibliografia, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: todo mundo tem um livro da graduação, né? Dificilmente o cara sai da graduação sem o seu livro, por exemplo, de direito tributário, não é isso? Então, evidentemente, se o cara está acostumado já com aquela obra, se não foi uma obra imposta pelo professor da graduação, se foi uma obra, ou mesmo que tenha sido imposta, o sujeito está administrando bem aquele livro, compra uma edição nova e continua com aquele autor, tá certo? Você tem diversos autores, direito tributário é pródigo aí em bons livros, cursos de direito tributário. Você tem o Luciano Amaro, você tem o Hugo de Brito Machado, Sacha Calmon, Paulo de Barros Carvalho, Luiz Emídio, enfim, Ricardo Lobo Torres, uma série de grandes autores aí, de personalidades aí da área jurídica, e que tem cursos de direito tributário fantásticos aí, cada qual mais forte num determinado capítulo, num determinado tema, segmento. Se você, uma vez eu fiz uma enquete no concurso do Ministério Público, entre os aprovados, com livros de direito administrativo. Eu usava o Diógenes Gasparini, que já está falecido até. Eu achava um livro bastante interessante, bem legal. Gostava, me afinava com a maneira como o sujeito escrevia e tal. O outro usava a Maria Silvia Zanella de Pietro, o outro usava o Eli Lopes Meireles. Todo mundo passou, pelo menos dentre aqueles que passaram, eu fiz essa enquete. Cada um usava um livro, outro usava o Bandeira de Melo e tal. Naquela época não existia ainda o livro do Carvalho, o famoso Carvalhinho. Carvalhinho, nosso amigo aí do Ministério Público, procurador de justiça aposentado e tal, foi nosso professor em curso preparatório, uma figura ótima e tal, e tem um livro aí que parece que é o livro hoje mais vendido aí do Brasil para o pessoal dos concursos, o livro de direito administrativo. Não existia. Então, não tem o livro que você deve usar para direito tributário. Eu tenho o meu, né, modestamente escrevi o meu direito tributário brasileiro e tal, mas eu repito, você tem o seu da graduação, gostava, está administrando bem, simplesmente compra uma nova edição e segue com ele, tá certo? Porque o importante é o seguinte: o direito tributário é uma história contada e recontada diversas vezes, tá certo? Ou seja, cada um conta de um jeito. O autor do livro, ele apresenta, na verdade, uma variação em torno do mesmo tema, não é? Então, se você estudar lá o seu livro, qualquer que seja ele, assiste a sua aula no telepresencial, no online, no curso presencial, com um bom professor, um professor que te anima, um professor que te deixa instigado para absorver o conhecimento, e acompanha a jurisprudência, você está se preparando adequadamente, você vai passar. Aí não é questão de saber, eu vou ou não vou, vai passar, a questão é quando. Certo? Se você intensificar o estudo, vai passar mais rápido. Se continuar um estudo regular todo dia e tal, com aquela frequência, vai demorar um pouco mais, vai passar, mas vai passar. É uma questão de quase que matemática, tá certo? Porque você não é melhor que eu, nem pior que eu, e do que várias outras pessoas que passaram em prova, tá certo? Então, a questão é simplesmente dedicação. Em relação a livros, são esses os que eu sugiro. Eu tenho um livro de processo tributário também. Os dois livros são da editora Ímpetos. O Direito Tributário Brasileiro está na segunda edição, é um de capa vermelha, começou com a capa verde, hoje tem capa vermelha. A editora Ímpetos está na segunda edição. O de processo judicial tributário já está na sexta, está finalizando a sexta agora, tá certo? E é um de amarelo, tá? Ele era da Lumen Juris nas 4 primeiras edições, e nas 2 últimas, a editora Ímpetos, tá certo? Então, é o livro Processo Judicial Tributário, em que eu trato da execução fiscal e das ações tributárias. Queria aproveitar